Uma citação do professor Carlos Frank, Universidade de Durham. Passei a vida inteira desenvolvendo uma teoria particular do universo e agora essa teoria está sendo desafiada. Eu acolho isso porque é assim que avançamos. É assim que fazemos progresso na ciência. James Webb está derrubando praticamente tudo na cosmologia que foi mantido como verdade por 100 anos. Uma nova imagem ultra profunda mostra novamente que cometemos erros na astronomia. O telescópio, que deveria nos mostrar as primeiras estrelas do universo, está se tornando um assassino da visão do mundo anterior e pode nos trazer uma ciência totalmente nova. Nem todos os pesquisadores estão tremendo de medo diante dos novos fatos. Muitos cientistas acolheram os desenvolvimentos porque há muito tempo ficou claro que algo estava errado com nossas velhas teorias. As discrepâncias na medição das taxas de expansão do universo, por si só, deveriam ter despertado os pesquisadores anos atrás. Mas ao invés de interpretarem os avisos corretamente, eles se apegaram a velhas teorias. A radiação cósmica de fundo de micro-ondas, ou CMB, para abreviar, é considerada a luz mais antiga do universo. A CMB foi criada cerca de 380 mil anos após o Big Bang, quando o universo havia esfriado o suficiente para que elétrons e prótons formassem átomos de hidrogênio produzidos. Os pesquisadores chamam essa transição de reionização, e essa mudança tornou o universo permeável à luz. A CMB foi descoberta pela primeira vez em 1964 pelos físicos americanos Arno Penzias e Robert Wilson. Enquanto os dois cientistas trabalhavam em um novo tipo de tecnologia de antena, eles se deparavam com um ruído constante vindo de todos os efeitos do céu. Essa descoberta foi considerada por muito tempo como uma das evidências mais fortes para a teoria do Big Bang. Penzias e Wilson dividiram um prêmio Nobel e se interessaram pela história da astrofísica. A CMB, muito provavelmente, oferece um instantâneo do universo jovem. Pequenas flutuações de temperatura são fontes importantes de informação sobre as condições no universo logo após o Big Bang. Os cientistas usam o CMB como uma impressão confiável das especificações básicas do cosmos material para medir a taxa de expansão do universo, entre outras coisas. O astrônomo Edwin Hubble já havia feito esse cálculo no final da década de 1920. O Hubble descobriu que galáxias distantes estão distantes de nós em todas as direções e que sua velocidade é proporcional à sua distância. Hoje conhecemos essas observações como a lei de Hubble ou a constante de Hubble. Claro, o Hubble ainda não tinha técnicas de medição tão boas quanto as que foram usadas décadas depois. Quando a CMB foi descoberta, os pesquisadores recalcularam os táxons e o novo valor foi significativamente menor do que o valor que o Hubble apresentou. Mais tarde, os cientistas recalcularam a taxa novamente com supernovas do tipo 1A como velas padrão. Os astrônomos tinham uma luz tão estável disponível que essa luz poderia ser usada como um tipo de ponto de medição confiável. A distância é calculada com velas padrão, comparando o brilho observado com sua luminosidade real. As experiências dentro do CMB produziram uma taxa de expansão de cerca de 67 km por segundo por megaparsec, enquanto as experiências usando supernovas produziram cerca de 74 milhas por segundo por megaparsec. O que S8 realmente nos diz? Você sabia que essa diferença na determinação da taxa de expansão do universo é conhecida desde a década de 1990? Desde então, os pesquisadores souberam, ou melhor, suspeitam, que algo pode estar errado com a avaliação do CMB, os métodos de medição ou a ideia de expansão do universo. A discrepância entre os vários valores medidos da taxa de expansão do universo é conhecida na ciência como tensão S8,
ou tensão de Hubble. As implicações dessa tensão não são apenas qualquer diferença na medição. Os diferentes resultados nos mostram que coisas profundas sobre como entendemos o universo até agora são falhas. Por muito tempo, os pesquisadores ficaram perdidos desde que o telescópio espacial James Webb entrou em serviço. O telescópio deu aos cientistas algumas surpresas que agora podem lançar luz sobre o problema da taxa de expansão do universo. Galáxias tão antigas e tão maduras que sua formação deveria teoricamente ser anterior ao Big Bang estão derrubando completamente a velha ciência. Na astrofísica, não se fala mais em discrepâncias ou diferenças em profundidade. Pesquisadores estão falando sobre a maior crise da astronomia moderna. Não apenas a taxa de expansão do universo pode estar errada, como toda a ideia de expansão ou do Big Bang está sendo posta à prova. Vemos nas imagens de Webb evidências de um universo que é muito diferente do que pensávamos há muito tempo. A tensão S8 foi um primeiro aviso, e todos os pesquisadores que ainda acreditavam nas velhas teorias agora têm um problema. Na verdade, não sabemos nada sobre o universo. Hoje em dia, muitos cientistas estão de pé sobre os escombros do trabalho de suas vidas. Eles olham para o espaço com horror e não entendem mais o que estão vendendo. Diante da crise na ciência, temos que nos perguntar: o que realmente sabemos sobre o universo? Para responder a essa pergunta, precisamos entender como a ciência funciona. Cientistas teóricos usam uma rede complexa de modelos matemáticos, dados empíricos e raciocínio dedutivo para tirar conclusões do geral para o específico. O conhecimento, entre aspas, deles, vem de uma combinação de características observadas, resultados experimentais e muitas análises teóricas. A palavra teoria, por si só, nos mostra que essas são construções e ideias, mas não verdades. O único conhecimento prático que temos são as imagens que os telescópios nos fornecem, os sons, ondas e radiação que podemos capturar com radiotelescópios e os dados mais recentes que os sistemas de medição de neutrinos ou detectores de ondas gravitacionais que nos trazem. Com o telescópio espacial James Webb, agora temos um instrumento à nossa disposição com o que podemos, pela primeira vez, quebrar a luz mais antiga em frequências individuais e analisá-la de uma forma que nunca foi possível antes. Webb pode nos mostrar quais elementos eram predominantes em galáxias há mais de 13 bilhões de anos, quanta massa estava contida e quais estrelas isso indica. E o telescópio pode reconstruir a forma e a direção do movimento de uma galáxia. Mas o Webb também pode ter fraquezas em algumas imagens. Por exemplo, o telescópio não pode determinar com certeza se realmente estamos vendo galáxias ou buracos negros que brilham tão intensamente quanto uma galáxia devido aos enormes discos de acreção. Temos que encarar o fato de que nossa ciência se desenvolveu há muito tempo, de uma forma que aceitou muitas eventualidades como verdades, e há muito tempo desconsiderou respostas alternativas. A pesquisa, há muito tempo, tem certeza de que está certo. As últimas descobertas do telescópio James Webb são pistas importantes para substituir teorias por novas verdades. Como aconteceu algumas vezes na ciência, os cientistas estão atualmente esperando. As novas descobertas são muito loucas e parece impossível para muitos pesquisadores chegarem às novas explicações. Agora mesmo, as novas descobertas estão abalando as fundações de nossa física, e isso assusta muitos pesquisadores. Os ensinamentos de física hoje ainda são amplamente baseados nos ensinamentos de Isaac Newton, que converteram pesquisas no século XVII. Durante séculos, suas leis de movimento e gravidade foram a base da compreensão física do mundo real, incluindo o universo.
As leis de Newton explicam os movimentos de objetos sob condições cotidianas e funcionam muito bem na Terra e no espaço. No entanto, as suas ideias tiveram que ser contínuas, e isso foi feito em grande parte por Albert Einstein no início do século XX. Sua teoria especial da relatividade foi publicada em 1905 e revolucionou a compreensão do espaço e do tempo. Einstein provou que o espaço e o tempo são relacionados um ao outro e independentes do movimento do observador. A teoria geral da relatividade aumentou em 1915 e estendeu o conceito com provas matemáticas de características gravitacionais, com base na curvatura do espaço-tempo por massas como estrelas ou galáxias. As leis e ideias de Einstein eram consistentes em muitas áreas, mas ele também atingiu seus limites. O pesquisador sabia durante sua vida que suas teorias nunca seriam suficientes para descrever o universo como um todo. Ele sonhou em encontrar a fórmula do mundo, mas não conseguiu. Aliás, nenhum outro pesquisador teve sucesso até hoje. Onde está o erro? Não seria interessante saber onde está o erro? Michio Kaku, o popular astrocientista do ZEUA, disse em uma entrevista que uma pessoa que resolver esse problema certamente ganhará um prêmio Nobel. Vejamos quais fatos os cientistas podem ter ignorado, onde eles possivelmente interpretaram mal as características. Nossos telescópios são os perigosos. No topo da lista de suspeitos pelas causas reais da crise cosmológica é a matéria escura e a energia escura. Nossos modelos atuais do universo incluem conceitos de que a matéria escura e a energia escura juntas compõem cerca de 95% do universo. No entanto, nenhuma delas jamais foi diretamente observada e, consequentemente, sua existência real nunca foi provada. Ou eles não existem de forma alguma, e temos que explicar a expansão do universo e a dinâmica nas galáxias de forma diferente. Ou talvez ambos tenham propriedades que ainda não conhecemos. Uma ideia atualmente em discussão é que as propriedades físicas dos dois componentes escuros mudaram ao longo do tempo, o que pode até significar que estamos lidando com algum tipo de inteligência. A próxima coisa a ser postada à prova é a gravidade. Essa força que concluiu leva à atração através da massa ou à curvatura no espaço-tempo através da massa ainda não foi provada. As ideias de curvatura do espaço-tempo originaram-se em grande parte de Einstein e foram provadas verdadeiras muitas vezes. No entanto, não podemos descartar atualmente a possibilidade de que a gravidade tenha propriedades completamente diferentes do que pensávamos, ou que seja um efeito diferente que causa a atração gravitacional sobre e entre objetos. Ao longo das décadas, vários valores foram estabelecidos em nossa cosmologia e astrofísica como as chamadas constantes cósmicas. Esses valores são extremamente confiáveis porque variam. Cálculos mostraram que pequenas variações dessas supostas constantes trazem um novo impulso ao universo e podem explicar uma série de características sem a existência de energia escura. Também é possível que nossas interpretações do desvio para o vermelho da luz estejam erradas e que por décadas tenhamos medido distâncias incorretas dentro do cosmos e também especificamente determinadas incorretamente a idade das galáxias. Talvez suposições sobre as nossas condições iniciais do universo também estejam incorretas. Podemos ter interpretado mal a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. E também é possível que o universo não possa ser rastreado até um único ponto de partida. Isso significaria que a ideia do Big Bang está errada. Embora sejamos tecnologicamente avançados, não podemos descartar pequenos erros no telescópio Webb ou em outros instrumentos observacionais. Engenheiros e cientistas presumiram, diante da crise, que erros na instrumentação, processamento de dados ou interpretação são sempre possíveis.
Assine agora e nunca perca um novo vídeo emocionante.